É perfeitamente possível você passar num concurso de enfermagem sem gabaritar os cálculos de medicações. Agora, errar os cálculos fáceis, isso não pode acontecer. Isso definitivamente arranca seu nome da lista dos aprovados. Porque numa prova onde há questões fáceis, médias e difíceis, errar justamente as mais fáceis é perder pontos decisivos, que são aqueles pontos que definem a sua convocação. Mas fica um pouquinho comigo que eu vou te ensinar nessa aula como evitar isso em 2 passos simples, para você conquistar aquela diferencinha na pontuação que separa quem foi convocado de quem quase passou. Toda prova concorrida, seja concurso, seletivo de hospital, até o Enem, segue essa lógica aqui, olha. Um tanto de questões fáceis, um outro tanto de questões médias e um tanto de questões difíceis. Essa divisão é feita para distribuir os candidatos com justiça. Quem acerta as questões fáceis mostra um domínio básico. Quem acerta as questões médias mostra que se preparou. Agora, quem acerta as questões difíceis, além de ter acertado as fáceis e as médias, esse sim está brigando pelas primeiras colocações. Agora, isso que eu vou te mostrar aqui muda tudo. Num concurso de enfermagem, quando você erra uma questão difícil, tá tudo bem. Sério mesmo, olha isso aqui. As questões difíceis só representam uma parte da prova. E a maioria dos seus concorrentes também vai errar muitas questões difíceis. Ninguém acerta 100% de uma prova. Não são essas questões difíceis que vão te tirar do jogo. Mas quando você erra uma questão fácil, olha só, uma questão que quase todo mundo acerta, aí sim, aí você perde posições preciosas na sua classificação, muitas vezes até perde a vaga. E essa aula aqui é uma vacina para evitar esse tipo de erro. E eu vou te ensinar isso em 2 passos simples. O primeiro, identificar se um cálculo é fácil, médio ou difícil antes de começar a fazer contas. E o segundo passo é você resolver os cálculos fáceis com a matemática intuitiva que você já usa no seu dia a dia. O conceito de o dobro, a metade, muitas vezes você vai precisar fazer uma regra de 3 simples, mas você vai ver que muitos cálculos de medicações podem ser resolvidos sem fazer contas. Aliás, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, vale muito a pena você assistir. Aproveita e já se inscreva no canal e curta o vídeo para a gente continuar estudando juntos. Mas vamos para a prática. Como eu identifico o cálculo fácil? Os cálculos fáceis são principalmente aqueles que pedem a proporção entre doses. Aquele velho clássico que sempre cai e só muda uns números. Quantos ml eu vou dar se o médico prescreveu 300 mg, sendo que eu tenho 10 ml contendo 500 mg? Gente, esse é clássico. Só mudam os números, cai sempre e você não pode errar. E como você vai identificar os cálculos fáceis rapidamente? Primeiro, eles costumam ter enunciados mais objetivos. Um texto curto que te apresenta o problema e que te dá os números para você resolver. Olha esse exemplo aqui de um concurso para enfermeiro de 2024 em São Paulo. Gente, cálculos de medicações para enfermeiro e para técnico não costumam ter diferenças, viu? Se você é técnico ou se você é enfermeiro, não escolha a categoria para estudar não. Pode estudar das 2 categorias que você só vai ganhar. As questões não costumam ser divididas por categoria profissional. Ao realizar o preparo de um antibiótico de uso endovenoso, o técnico de enfermagem verifica que será necessário administrar 300 mg. Entretanto, o frasco de medicação possui 500 mg com 10 ml de diluente. Para que a prescrição seja cumprida, quantos ml devem ser administrados ao paciente? Gente, esse tipo de questão é clássica. Vamos lá. Quantos ml eu vou ter que dar para alcançar os 300 mg que foram prescritos? Então, meu X é em ml, né? Se eu tenho 10 ml contendo 500 miligramas. Fazer a regra de 3 aqui, multiplicando em x, você vai ter que x é igual a 300 vezes 10 dividido por 500, não é isso? Lembrando que numa fração, toda fração é uma divisão, viu, gente? Numa fração, todo zero que eu cortar em cima e cortar embaixo não vai dar diferença no meu resultado final e vai facilitar a minha vida com as contas. Então, eu cortei esse zero com esse zero e vou cortar esse zero com esse zero. Cortei 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Isso vai facilitar muito a minha vida. Eu vou trabalhar com números menores, ganhar tempo e não vai interferir no resultado. O que sobrou para mim aqui? 30 dividido por 5, dá para fazer de cabeça, dá 6. Alternativa C, 6 ml. Eu fiz explicando aqui, devo ter gastado uns 3 minutos. Mas na prova você resolve rápido esse tipo de conta. E se você tá com dificuldade nessa matemática aqui, na regra de 3 básica,
eu tenho certeza que você tem dificuldade para fazer multiplicação e divisão, porque a regra de 3 é isso, são 2 frações onde você faz 2 multiplicações e 1 divisão e resolve o problema. Mas essa sua dificuldade é muito fácil resolver e garantir mais acertos no seu gabarito. Os cálculos de dificuldade média são aqueles cálculos que traz algum elemento a mais do que os cálculos fáceis. Pode ser uma conversão de unidade, quando ele, por exemplo, apresenta em gramas e você precisa transformar em miligramas. Pode ser um cálculo de gotejamento de soro, aí você precisa lembrar a fórmula, o que já torna a questão média, né? Pode ser também um texto mais confuso, ou seja, é parecida com a questão fácil, só que ela traz algum elemento dificultador a mais, que vai te fazer gastar um pouquinho mais de tempo também. Olha esse exemplo aqui da banca Fundatec, questão de 2024 também, para técnico de enfermagem agora. Foi prescrito para uma criança de 7 anos de idade administrar Tazobactam 2,25 gramas de 12 em 12 horas. Infundir a medicação em 100 ml de soro fisiológico em 50 minutos. Dispõe-se na unidade de equipo bureta, então deve-se controlar a infusão em microgotas. Olha que legal, ele já explicou aqui que é microgotas. Sendo assim, assinale a alternativa que corresponda ao gotejamento correto para cumprir a prescrição médica. Por que eu considero essa questão aqui uma questão média e não fácil? Porque ela traz informações desnecessárias nesse enunciado. Por exemplo, que a criança tem 7 anos, isso não vai fazer diferença para o nosso cálculo. O medicamento vai ser administrado de 12 em 12 horas, isso não vai fazer diferença para o nosso cálculo. E principalmente, você vai precisar lembrar a fórmula de gotejamento de soro em microgotas em tempo menor do que 1 hora. Não é uma fórmula que a gente usa muito, é bem provável que você esqueceu. Dá para fazer sem fórmula? Dá, porém demora mais, a não ser que você tenha muita habilidade. Então vamos aqui, o meu X que eu quero encontrar, as microgotas por minuto, é igual ao volume, que é 100, vezes 60, que é da fórmula, dividido, né, pelo tempo, que são 50 minutos. Lembrando o que dá para eu fazer aqui nessa fração, que toda fração é divisão. Se eu cortar o zero em cima e cortar o zero embaixo, não vai fazer diferença na minha conta e vai facilitar a minha vida, vai tornar mais fácil. O que sobrou aqui? 100 vezes 6. 100 vezes 6 vai dar 600, dividido por 5. A gente sabe que isso daqui é 120, temos aqui a alternativa D. Feita rapidamente porque eu lembrei a fórmula, porém eu considero uma questão de dificuldade média, porque essa fórmula não é fácil de lembrar, não é da mais usada. Quem não treinou um pouquinho de cálculo para a prova geralmente enrosca nessas questões. Às vezes até consegue resolver sem a fórmula, mas gasta muito tempo e você já sabe. Gasta muito tempo nas questões médias, vai te prejudicar lá nas questões fáceis e você já sabe. Não dá para errar a questão fácil. E eu não estou falando que você vai deixar de resolver as questões médias e as questões difíceis da sua prova. Pelo amor de Deus, você sabe que não é isso. Nem em cálculo e nem nas outras matérias. Você vai sim tentar resolver a prova inteira, o máximo de questões, pontuar o máximo possível. O que eu estou dizendo, olha, que antes de você debruçar sua energia aqui, olha, nas questões difíceis que vai demorar e tem grande chance de errar, você precisa se garantir aqui, olha, nas questões fáceis. Isso é estratégia de prova, todo concurseiro aprovado ensina a mesma coisa e é por aqui que você vai se dar bem. E as questões de cálculos de medicações difíceis para finalizar? Eu costumo dizer para os meus alunos que um cálculo de medicação difícil é como que a junção, é como que o amontoado de 2, 3 cálculos de medicações fáceis. Ou seja, vai ter 1, 2, 3 dificuldades em uma única questão. Ele vai te pedir porcentagem, frações, números decimais, fórmula de gotejamento de soro em uma única questão, e é isso que a torna difícil e demorada. Olha esse exemplo aqui da Prefeitura de Novo Hamburgo, prova de enfermeiro de 2024, banca Fundatec. Olha o tamanho desse texto, gente. Foi prescrito pelo médico benzipenicilina cristalina potássica, 4.000 unidades. Aqui já tem uma armadilha. Benzipenicilina, você sabe que tem aquela coisa de 8 ml de água e 2 gramas de pó, e é uma coisa que confunde muito na conta. É uma armadilha que pega muita gente ainda, por mais que isso é enfatizado nos cursos de cálculo na nossa aula, não é? Que após reconstituída deve ser administrada diluída em 100 ml de soro fisiológico, 0,9%. Ó, esse 0,9% é um número e não serve para nossa conta, não vai ser utilizado. Tá vendo? Mais um fator de confusão. Em 30 minutos. A apresentação do frasco de medicamento indica que ele é composto de 5.000 unidades internacionais e o técnico de enfermagem já acrescentou 10 ml de água destilada para diluição em pó. Que volume deve ser aspirado do frasco após a reconstituição do pó e qual é o gotejamento correto para a infusão do medicamento no tempo prescrito respectivamente? Acho que fica bem claro para você que essa é uma questão difícil. Você tem a armadilha
do pó da penicilina, você tem um enunciado gigantesco, você tem informações desnecessárias nesse texto, você vai precisar da fórmula de gotejamento em tempo menor do que 1 hora, ou seja, o técnico já colocou 10 ml, então você vai ficar com 12 ml de volume final e já tem uma alternativa direitinho aqui de armadilha para quem calcular errado. Não vou resolver essa questão para não ficar muito grande. O objetivo do vídeo é te mostrar a diferença das questões fáceis, médias e difíceis e principalmente você saber que o tempão que você vai gastar para resolver uma questão dessa daqui, dá para você resolver 3 daquela lá fácil. E é isso que eu quero te convencer. As questões difíceis, além de gastarem muito tempo e ter grande chance de você errar, drenam a sua energia. E é por isso que ela precisa ser deixada para o fim da prova. Se você treinar um pouquinho o cálculo de medicações, você vai perceber que são só isso daqui mesmo, gente. Desde quando eu entrei na enfermagem há mais de 20 anos, os cálculos não mudam. Aliás, o homem descobriu que 2 mais 2 é 4 lá na antiguidade e eu mostro isso de uma forma bem divertida no meu curso. Lá a gente começa contando com os dedos, resolvendo essas questões de uma forma leve e descontraída, e você percebe a evolução chegando muito antes do cansaço. E como a maioria dos profissionais de enfermagem tem dificuldade nos cálculos de medicações, essas pesquisas aqui mostram isso, você treinando um pouco, eles elevam a sua classificação lá para cima, porque os cálculos aparecem em todas as provas que a gente faz, 3, 4, 5 questões, até mais. E a maioria dos candidatos deixa para estudar os cálculos depois, deixa para depois e acaba se arrebentando bem aqui, perdendo várias questões fáceis e ficando fora do jogo. E é aqui que eu entro, porque você deve ter percebido nesse vídeo aqui de 10 minutos uma nova maneira de olhar para a prova, que é com olhos de concurseiro estratégico. Pois é, esse é o meu propósito aqui na internet. Transformar os seus minutos de estudo em acertos nas questões. Porque eu sei que você, igual a mim, tem pouco tempo para estudar e precisa fazer esses minutos darem resultado. Então, se você gostou do meu jeito de ensinar, não perde tempo procurando um vídeo atrás do outro, se perdendo com assuntos interessantes na internet e queimando seus minutos de estudo. Então, se você gostou do meu jeito de ensinar, clica no link aqui embaixo que você vai estudar comigo na minha área de membros, com muitos vídeos curtos de objetivos estratégicos igual esse daqui. Você vai ter contato direto comigo no meu WhatsApp por um investimento muito simbólico diante do crescimento que você vai agregar. Clica no link que eu te espero na aula 1, lá no seu próximo nível.